Abramos nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Vamos ficar em pé em demonstração de reverência a Deus, meus irmãos. Pode colocar a NVI, Glaucia, por favor? Isso. Não, coloque Nova Almeida Atualizada, NAA, para ver se fica igual à minha tradução. Isso. Pois a inclinação da carne é morte, mas do espírito é vida e paz. Romanos 8, 6. Por favor, minha esposa, vem aqui, ore por mim, porque eu estou aqui pela fé, crendo que milagres vão acontecer nesta manhã. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque acordamos e aqui estamos mais uma vez na tua casa, neste lugar, Senhor, que tu preparaste para que nós estivéssemos aqui reunidos para junto crescermos, adorarmos ao teu nome. E aqui, Deus, está o teu servo mais uma vez para ministrar a tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que de nós mesmos não temos nada, mas é o teu Espírito, Senhor, que fala através de nós, através da inspiração da tua palavra. E nós te pedimos em nome de Jesus, derrama da tua graça sobre o teu servo, derrama do poder, da unção, de tudo que for necessário, Amém, Pai, Deus. para que tu possas fluir aqui em nome de Jesus. Sim. Prepara também os nossos ouvidos, os nossos corações, para que possamos receber e que aqui juntos, Senhor, possamos nos alegrar com esse dia de celebração, Pai, Amém, pela Deus. tua morte e pela tua ressurreição. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Hoje eu estou com o objetivo de balançar a cajazeira. Meus irmãos, para quem não sabe, cajazeira não se tira como bananeira, né? Ou seja, não se tira banana como se tira cajá. Ninguém aqui, eu acredito, que vai conseguir balançar já a cajazeira, porque é uma árvore muito grande, o tronco relativamente diâmetro grande. E como é que cai, como é que pega a cajá? Quando o vento balança. Quem já pegou? A irmã Miriam, eu sei que ela me disse que pegou já cajá. Eu já peguei muita cajá. E é dessa forma. E eu espero que, espiritualmente, o Espírito de Deus balance nossas vidas hoje, sopre, e possa ver o milagre que cada um de nós precisa receber nesta manhã, em nome de Jesus. Eu estou aqui pela fé. Uma parte tem dois vivaldos, né? O carnal e o espiritual. Não pense que o carnal sumiu. Só quando Jesus voltou, foi transladado, nós formos, aí o carnal vai sumir. Mas enquanto eu estiver aqui, o carnal vai existir. Então, a luta é essa. Sempre a nossa luta vai ser sempre assim. Por isso que Romanos 8,6 diz, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Mas, pastor, o que é que tem a ver celebração da grande vitória de Jesus Cristo com balançar a cajazeira? Eu entendo que eu estou aqui como o líder, o comandante de um pelotão, que nós, a Igreja de Cristo na Terra, é um exército. E eu aprendi que o tenente, ele é o comandante de um pelotão. O major, o capitão, ele é comandante de uma companhia. Coronel, comandante de um batalhão. Ou seja, um número pequeno é o tenente. É o caso da Efraim, pequena. Mas o importa, porque eu entendo, como visão militar, nosso diácono José entende muito bem disso, que quando passa uma missão, tem que ser cumprida a missão. Então, eu estou aqui para cumprir minha missão. Eu não vou querer que o pelotão tenha soldado
mancando espiritualmente. Tem soldado com pneumonia que não está mancando, mas não tem forças. Vai lá, derrube aquele adversário, não tem condições de ir, porque está sem força de sair da cama, espiritualmente. Ou que não esteja enxergando, espiritualmente. Mas eu quero que todos os soldados aqui estejam prontos, se abaixando na hora que tem que se abaixar, saindo na hora que tem que sair, atirando na hora de que tem que atirar, espiritualmente. Soldados guerreiros, valentes, dispostos a cumprir a missão comigo. Por que ele te escolheu, pastor? Porque ele gosta de pegar o que tem menos capacidade para quando chegar lá, ninguém ter dúvida e dizer, só Deus mesmo, porque até o pastor Vivaldo conseguiu, imagine que não conseguirá. Glória a Deus por isso, né? Mostrando que é Ele que faz tudo. E eu estou aqui como um soldado. Quando ele disser pare, pare. Quando ele disser ande, ande. Quando ele disser diga, diga. Quando ele disser não diga, não diga. O que ele disser, eu pretendo fazer. Esse é o meu objetivo. Como um soldado. Às vezes eu não quero, mas soldado não tem escolha. Eu aprendi isso. E hoje eu pretendo balançar, ser um instrumento. Eu quero ser como a vara de Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Ou ser como o óleo que unge o enfermo. Ou ser como aquela lama, cuspe com barro, eca, mas curou o enfermo. Quem curou o enfermo foi a lama? Foi um instrumento para curar o cego. Quem cura o enfermo é o óleo, é um instrumento de Deus para o enfermo ser curado. Quem abriu o Mar Vermelho foi a vara, foi um instrumento de Deus para abrir o Mar Vermelho. Eu quero ser um instrumento de Deus nessa manhã, para que vocês sejam libertos, em nome de Jesus. E Romanos mostra que aquele que se inclina para a carne, toma o caminho da morte. Essa carne aqui não presta. A gente tem que entender isso. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. A Bíblia diz que nós devemos ser fiéis até 40 anos, até 50 anos, até 60 anos, até a morte. E aí recebe a coroa da vida. Então, o meu objetivo não é levar para o céu, porque eu não consigo. Jesus que carrega e leva. Eu conduzo. Mas qual a diferença, pastor? É que tem um caminho, que é Jesus, e o pastor pega a ovelha e conduz por esse caminho. Quando a ovelha sai, aí vai dando precipício. Pega o cajado, vem aqui para o caminho. Não, aí tem muitos espinhos, você vai ficar presa, vem para cá. O caminho é aqui, é. Conduzir assim. Quem leva é Jesus. Eu tenho a missão de conduzir pelo caminho. E eu quero que todos cheguem. Por isso que eu quero ser um instrumento para Deus usar o Espírito Santo, através do Espírito Santo, balançar essa cajazeira, mas balançar mesmo. Eis-me aqui, Senhor. Vocês sabem que a justiça é apoiada por Deus. A Bíblia diz, Jesus falando, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Então, quando você vê o poder da justiça, é Deus quem deu. E a justiça diz que tem dois tipos de crime. Aquele crime culposo e o crime doloso. Quem é da área, né, Lucas, sabe a diferença. Tem outros também que não são da área, sabem a diferença, mas talvez alguns não saibam. Então, eu vou dizer qual a diferença de culposo para doloso. É que o culposo, interessante que todos os dois são crimes, mas o culposo é que faz sem o propósito de fazer.
não faz deliberadamente. Esse é o culposo. O doloso não faz deliberadamente, faz dizendo, ele quer fazer assim esse crime, quer cometer esse crime. Sabe que é crime, faz sabendo que é crime. Esse é doloso. Toda pessoa que anda dirigindo é um crime. Melhor, que dirige embriagado ou embriagada. É crime, é fora da lei dirigir. Por isso que diz, se beber, não dirija. É crime. Agora, é doloso ou culposo? Aí depende. Porque a pessoa bebe, dirige, como vi essa semana, vai para mais de 100 km por hora, onde a pista diz 60, velocidade máxima, atropela, mata alguém, doloso, teve a intenção de matar. Porque está na lei dizendo, e faz sabendo que está fora da lei. A Bíblia também diz a mesma coisa. Por favor. Hebreus 9, 7. Dá para colocar para mim? De preferência, NTLH. Por favor, minha esposa. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo. Isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Hebreus. Olha o final. Dá para ler o final de novo, por favor? O parágrafo, o segundo parágrafo. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu, sem saber que estava pecando. Então, o sacrifício feito aí não era para todos, não. O sumo sacerdote, quando ia oferecer para que Deus perdoasse os pecados, não era para todos, não. É para aqueles que... Alguém falou aí. Era para aqueles que pecaram sem saber que estava pecando. Isso é um crime culposo. Exatamente. Crime culposo. Ou seja, na justiça humana, o crime culposo, a pena é menor. O culposo, a pena é maior. Ou seja, o número... O doloso, obrigado, estou prestando atenção. O doloso, a pena é maior. Ou seja, quem comete um crime, se eu estiver errado, me corrija, viu, por favor. O culposo, ele tem uma pena X. O doloso tem uma pena X mais Y. É mais grave o doloso. A Bíblia também está dizendo a mesma coisa. Na verdade, é o contrário, né? Deus fez e o homem copiou. Então, quem comete um pecado com a intenção de pecar, não é a mesma coisa de quem comete um pecado sem saber que está pecando. É diferente. É mais grave sabendo que está pecando e comete o pecado. É gravíssimo. Por favor, dá para abrir Hebreus 10, 26? Pois, se continuarmos a pecar de propósito... Peraí. Se continuarmos a pecar de propósito, doloso, e ainda diz assim, se continuarmos, porque se ele dissesse assim, pois, se pecarmos de propósito, não diz isso, diz se continuarmos a pecar de propósito, peca de propósito, continua pecando de propósito, o que acontece? Depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Misericórdia! Já pensou que gravidade? É bom que eu esteja sempre mostrando para os irmãos o que está na verdade, o que está na palavra. Isso é uma missão minha, uma obrigação minha. Então, os irmãos são esclarecidos que está na palavra. Isso é bom. Agora,
a responsabilidade cresce cada vez que eu esclareço o que tem na palavra, porque, se enquadra aí, se alguém pecar conhecendo o que está na verdade, depois de conhecer a verdade, continuar pecando é muito mais grave, a ponto de não ter sacrifício que possa livrar essa pessoa. Misericórdia. Não tem atalho. Portanto, hoje, é um crime culposo. Hebreus, por favor, dá para colocar de novo, Glaucio? Hebreus 9:7, se enquadra na pergunta do diácono José. Lucas depois pediu para ler o 27. Certo. Dá para ler de novo? Mas somente o grande sacerdote na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Então, quando a pessoa comete um pecado sem saber que estava pecando, o sacrifício dá o direito à pessoa de ser perdoada, o pecado ser apagado, de Cristo. O sacrifício de Cristo apaga o pecado. O 27, 10, 27. Poderia ler o 26 e 27, né? Então, 26 e 27. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Misericórdia. A coisa é séria. Alguém já disse isso para mim, né? Eu tenho o Vivaldo carnal e o Vivaldo espiritual. O carnal diz assim: que adianta você falar isso? Você já falou tantas vezes. Mas o espiritual diz assim: eu vou pela fé. Deus, eu vou pela fé, crendo que tu vais fazer um milagre. Porque a pessoa, eu entendo, a pessoa, eu já fui, eu estive nesse lugar. Mas Jesus me libertou. Então, isso é bom, porque eu tenho autoridade de saber como conseguir ser liberto. Porque uma coisa é eu estar na teoria. Ou seja, eu nunca passei, obrigado, minha irmã, eu nunca passei por isso, mas eu creio que Deus liberta. Mas eu nunca passei. Jesus não fez assim, Jesus passou e depois disse: faça igual a mim. Então, me dá a autoridade de dizer: olha, eu sei como é que Jesus liberta, eu sei disso e ele liberta, e eu tenho certeza que é aquele versículo que diz assim, João 8:36, se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou testemunha disso. E eu quero que, eu não sei se tem, mas eu preciso balançar essa cajazeira. Eu sou um instrumento para o Espírito de Deus balançar. Porque se tiver alguém aqui, eu creio que Deus vai libertar. Se alguém tiver aqui prisioneiro com as algemas assim, ó, sem conseguir, e quiser, Jesus vai libertar. Em nome de Jesus, eu estou aqui para que Deus faça esse milagre. Alguém orou falando em milagres. Hoje pela manhã eu disse: é Deus,
está confirmando, porque eu estou aqui pela fé. Quem liberta não é a pregação, não é o pastor. Quem liberta não é a força de vontade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Cristo quem liberta. A pessoa não consegue. Eu trabalhei 30 anos e 10 meses, e eu trabalhei em todas as áreas, para depois assumir um cargo de liderança. Então, quando eu dizia, faça isso, eu sabia como fazer. É bem melhor. A pessoa tem autoridade, não é assinar assada. Sabia a dificuldade, sabia a facilidade, sabia o caminho, porque eu passei por todas as áreas. Eu também passei pelo sofrimento de ser prisioneiro do pecado. Mas Jesus me libertou. Isso é maravilhoso. Tem gente que gosta, ou sei lá por quê, de andar à beira do precipício, como eu fazia. Se arriscar. À beira do precipício não tem problema nenhum. A pessoa continua viva, com saúde. Só que quem garante que ela vai conseguir chegar do outro lado intacta, sem cair? Quem garante? Ainda mais que tem uma lei chamada MOF. Se tiver a possibilidade de dar algo errado, vai dar. É o que a Bíblia diz. Vigie, Vivaldo. Eu entendi, Deus esclareceu minha mente que eu não posso andar à beira do precipício, eu tenho que andar longe dele, bem distante, porque se eu cair, tropeçar, eu não caio nele. Não morro. A Bíblia diz que para uma pessoa ser livre, tem 2 milagres que tem que acontecer na vida da pessoa. Tem que ter 2. O primeiro, quem convence o homem, o ser humano, do pecado? O Espírito Santo, quem convence. Por isso que eu estou dizendo, eu estou aqui, mas pela fé, crendo que o Espírito de Deus vai convencer. Porque senão, a pessoa ouve, continua a mesma coisa. Não tem jeito, quem convence não é a pregação. Quem convence é o Espírito de Deus. Às vezes, apenas se assim, Jesus te abençoe e fique livre. E o Espírito de Deus convence, a pessoa fica livre. Porque quem convence não é a pregação, não é o pastor, não é a força de vontade, é o Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas um instrumento. São 2 passos. Eu disse o primeiro passo, não falei 2? Falta 1. Então, o Espírito de Deus tem que convencer. Mas, às vezes, o Espírito de Deus convence. Por que não é só convencer? Porque a pessoa percebe que está no erro. Nós já levamos para a casa de recuperação, a pessoa queria se libertar, mas não conseguia. Ou seja, quando a pessoa quer se libertar, o Espírito de Deus já convenceu. Porque se não convencer, a pessoa não quer, e a casa de recuperação não aceita. Só se a pessoa quiser, ou seja, só se o Espírito de Deus convencer. Então, o primeiro passo é o Espírito de Deus convencer, para a pessoa dizer, eu preciso de ajuda, pastor, eu preciso de ajuda, meu irmão, eu preciso de ajuda, Senhor, me ajude. Isso não é suficiente. Pecado, quando prende, é terrível. Tem pecado cada vez mais pior para prender a pessoa e destruir. Então, primeiro passo é o Espírito de Deus convencer. O segundo passo, pastor, libertar. Mas querer só não é suficiente. Isso. Mas é preciso que Jesus liberte a pessoa, quebre as correntes. É preciso fazer isso, porque se não for assim, a pessoa não é liberta.
Ela tenta e não consegue, tenta e não consegue, tenta e não consegue. Hoje, meu propósito é convidar quem queira ser e não consegue. Porque se a pessoa não quiser, não adianta. Mas quem quer e não consegue ser liberto ou liberta, vamos orar para que Deus liberte essa pessoa hoje, em nome de Jesus. Isso. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, minha irmã. Fique em espírito de oração. Isso. Eu vou chegar lá. Então tem que ter dois passos. A pessoa tem que ser convencida. Porque se não for convencida, a pessoa não adianta. Tem gente que vem falar comigo, meu pai, já disse que é minha filha. Meu pai, isso. Aí eu sempre pergunto, por quê? Tem gente que não gosta porque eu faço tanta pergunta, que eu quero entender por quê. Se eu não for convencido, sinto muito. Porque eu não consigo dizer que aqui é preto quando eu estou vendo branco. Eu não consigo. Fazendo um paralelo, quando alguém vem querer me convencer de algo, quando eu estou vendo diferente do que a mensagem que eu estou recebendo. Então eu pergunto por quê, para entender. Porque, na realidade, eu não quero ser contra. Eu quero concordar com aquilo que eu estou entendendo. Então, a pessoa, quando está cega, ela não vai ser convencida. Eu entendo que as escamas caíram dos olhos de Saulo, ali é uma metáfora. O que significa o quê? Deus fez assim para representar o espiritual. Nós todos, um dia estávamos assim, cegos espiritualmente. E Deus tirou as escamas. Tem outras pessoas, muitas outras, que estão ainda com as escamas. E se alguém aqui ainda tem alguma escama, que Deus faça cair hoje, em nome de Jesus. Para que possa enxergar o precipício que está à beira ali. Ó. Porque não está enxergando. Ninguém de livre e espontânea vontade vai querer se jogar no precipício. Mas não enxerga o risco, não entende, não vê o perigo. Só quando Deus mostra. E é isso que eu peço a Deus, para que Deus mostre, revele, e depois liberte. Porque só Deus faz isso. Por exemplo, eu vou citar aqui 4 exemplos, mas são só exemplos. Não estou dizendo que aqui tem. E eu não quero abranger todos os exemplos. Não vai dar. Os mais fortes, os principais. Por favor, dá para abrir 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Um momento. Fujam da imoralidade sexual. Todos sabem o que significa isso? Imoralidade sexual. Fornicação. Todos sabem o que é fornicação? Então, vou ser mais específico. Relação sexual fora do casamento. O que a Bíblia está dizendo é isso. Continue, por favor. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, o pecado contra o corpo é pior do que fora do corpo. E a fornicação
Deus condena. Deus condena. Ah, pastor, isso é óbvio. Nem sempre óbvio para você é o óbvio para mim. Nem sempre óbvio para mim é o óbvio para você. Por exemplo, é óbvio para mim que abrir a tela de um computador várias vezes vai prejudicar a velocidade do computador. Então, eu não faço isso. Abre uma tela e não fecha, abre outra tela e não fecha, abre outra tela e não fecha, abre outra tela e não fecha. Para mim é óbvio isso, mas nem todos têm essa clareza. Então, nem para todos isso é óbvio. Por isso que a gente entende o seguinte, nem sempre o óbvio para você é o óbvio para mim, e vice-versa. Então, é importante que eu esclareça, mais uma vez, que a fornicação é abominação, é um pecado contra o corpo. Fujam disso. Gálatas 5,19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual. Novamente, a imoralidade sexual é a fornicação. Continue. A impureza, as ações indecentes. 20. Adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, os ciúmes, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. 21. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não sou eu que estou afirmando isso. Eu estou apenas dando conhecimento a vocês. Não receberão o reino de Deus. Mateus 6, 27, Mateus 5, 27 e 28. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Gênesis 20 diz que nós não devemos cometer adultério. Jesus disse, lembrou, vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Aí o 28, ele vai dizer o que é que ele tem para nós. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Então, só olhar já cometeu adultério no coração. Tive um irmão, eu tinha 18 anos, que a gente estava conversando, das coisas espirituais, e ele chegou e disse: então, eu só vou olhar uma vez, porque a segunda é pecado, a primeira não. Aí eu disse: misericórdia. Porque a segunda vez que era pecado, a primeira não. Misericórdia. Então, meus irmãos, lembrando, já falamos sobre isso, lembrando o risco de estar no pecado, eu peço a Deus misericórdia, se tem alguém aqui, não só nos que eu estou citando, mas qualquer outro pecado que a tua consciência condena, peça ajuda para que fique livre. Mas eu pequei, pastor, e agora? Peça perdão e se arrependa. Pecar, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. O problema é
viver pecando, viver naquele pecado, não consegue deixar. Pior é aquele que nem percebe que está vivendo no pecado. Não, é normal isso. Ah, pastor, também isso é religiosidade. A Bíblia está dizendo que é pecado, a Bíblia está condenando, e a pessoa, não é bem assim. Essa é a pior situação. A menos grave é quando a pessoa quer se libertar. Aí pode contar comigo, mas a pessoa que diz, não, eu não estou pecando, não, estou bem. Aí eu deixo com Deus, porque eu não posso fazer nada. Mas quem precisar de ajuda, pode ir comigo, porque eu quero que todos estejam libertos, estejam bem. Não adianta só o corpo bem. A gente ora para que Deus cure. A gente ora para que Deus faça um milagre de cura, seja qual for a doença, para que o corpo esteja bem. Mas, conforme 1 Tessalonicenses 5:23, diz que o nosso corpo, alma e espírito têm que andar irrepreensíveis. Então, a gente ora para que o corpo esteja com saúde, a alma também com saúde, porque o corpo pode estar bem, pulando, dando salto, fazendo e acontecendo, e aí, mas a alma abatida. A alma abatida. Teve um domingo que eu cheguei aqui angustiadíssimo, e teve uma irmã que percebeu. E aí orou por todos. E eu criei que eu estava no meio. Foi um domingo de manhã. E de tarde Deus fez um milagre poderoso na minha vida. Eu disse, só Deus para fazer isso. Mudou meu cativeiro. Eu fiquei muito feliz com isso. Louvado seja Deus por isso. Não adianta só o corpo e só a alma, e o espírito está doente, porque vai tudo para o inferno. Não adianta. Não adianta. Eu quero que todos estejam enquadrados em 1 Tessalonicenses 5:23. Por favor, Cláudia. 1 Tessalonicenses 5:23. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha. Por favor, repita isso. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Não é só o espírito, não é só a alma, e não é só o corpo, é corpo, alma e espírito. Por favor, coloque aí Apocalipse 22, 14 e 15. NTLH, isso. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Misericórdia! Eu quero frisar, reforçar o último alerta. Os que gostam de mentir por palavras e ações. Não só palavras. Foi? Não, na verdade foi. A Bíblia diz que minha palavra tem que ser assim, se for sim, é sim. Se for não, é não. Diz que foi, mas não foi. Isso é mentir por palavras. E tem também mentir por ações, mas eu não menti. Por ação, mente também. Conheçam o que a Bíblia está dizendo.
Cada um de nós pode mentir por ação. Então, a gente tem que vigiar para não mentir por ação. Não é só por palavra. Fingir que foi. Fingir que é, mas não é. Fingir que foi, mas não foi. Não disse nada, mas mentiu com a palavra, com as ações. Como é que o 14 começa? Felizes as pessoas que lavam as suas roupas. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas. Está dizendo o seguinte, olha, todas as roupas estão sujas, todos pecam. Mas felizes aqueles que não se conformam com a roupa suja. Lavem as suas roupas. Não se conforme com o pecado. Romanos que diz, não vos conformeis com este mundo. Não devemos nos conformar com o pecado. Vamos lutar. Paulo disse, eu me esmurro. Quando ele diz assim, o reino de Deus é tomado à força. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, não é pegar a pessoa por aqui e dizer, me salve. Não é assim. O reino de Deus tomado à força é dizendo assim, meu Deus, dá vontade de dar um murro naquele cara. Mas tu está me dizendo para eu amá-lo? Eu vou amá-lo. Eu vou perdoá-lo. Agora me ajude, porque eu não estou conseguindo. Isso é tomar força. Ou seja, se render ao que Jesus quer. Isso agrada a Deus. E a Bíblia diz que quem é que prova que ama a Deus? Os que guardam os mandamentos dele. Esses amam, porque aquele que diz, eu te amo, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas não obedece o que está escrito. É mentiroso. Jesus disse assim, olha, Vivaldo, a porta é estreita, caminho que leva para o céu. A porta é estreita e o caminho apertado. Jesus está dizendo, olha, você quer me seguir, Vivaldo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não é só negar, não. Não é só negar, não. Tome sua cruz. Mas, Senhor, está difícil, viu? Aquela pessoa difícil de conviver, difícil de trabalhar, difícil de andar. Ore. Eu aprendi o seguinte, ó, não tem nada que justifique eu sair da palavra. Nada. Absolutamente nada me justifica eu pecar contra Deus. Nada. Por isso que Paulo escreveu em Romanos 8, 38 e 39, por favor, Glaucio, pode botar na NAA. Romanos 8, 38 e 39. Isso. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Só a própria pessoa. Nada pode nos separar. Então, se alguém pecar, não justifique. Foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Não existe isso. Foi por causa disso. Não existe. Quando alguém peca, reconheça. Eu pequei
contra ti, Senhor. Eu pequei, eu me deixei ser induzido. Eu me deixei ser envolvido. Foi minha fraqueza. Não existe isso. Como eu já falei aqui, Deus não exige de nós a perfeição. Deus não exige, porque Ele sabe que nós somos humanos, somos fracos, somos falhos, somos miseráveis, somos pó. Não tem valor nenhum de nós. O problema é que a gente pensa que tem. Agora, Ele exige, sim, um coração quebrantado e contrito. Aí Ele exige: Senhor, me perdoe, eu pequei. Me tire dessa. Meu Deus, me ajude. Eu não quero. Eu estou sem conseguir, Senhor. Me socorre. A Bíblia diz que Deus não despreza. Amém. O coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não exige perfeição. Deus exige um coração quebrantado e contrito. Eu pequei, Senhor, contra ti. Foi eu. Não foi fulano que me induziu. Porque a Bíblia diz que o diabo não obriga a ninguém a pecar. A Bíblia diz isso. O diabo induz. Sabe o que é isso? É igual um imã. Ele atrai a pessoa para o pecado. Quando a pessoa peca, aí ele faz o que ele quer. Mas se a pessoa está servindo a Deus, na palavra, sem brecha, ele fica bramando como um leão. Ele faz de tudo para a pessoa pecar. Induzindo. Induzindo. Ele não tem poder sobre nós. Então, quando a pessoa que serve a Deus peca, é responsabilidade dela. De ninguém. Só dela. Portanto, vigiem com a mentira. Por favor, Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Misericórdia. Olha que a palavra está dizendo. Deus odeia 6 coisas. A 7ª ele detesta. Ou seja, a 7ª é pior do que as outras 6. Vamos ver quais são? Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Misericórdia. Olha a 7ª qual é. Por favor, leia a 7ª de novo. A 7ª coisa que Deus detesta. Testemunha falsa que profere mentira. Não. E o que semeia discórdia entre irmãos. Misericórdia. Ele detesta quem semeia discórdia entre nós. Na verdade, é para agregar, para construir, para edificar. Cada um de nós tem que ter essa visão, tem que ter esse comportamento. E não o contrário. Viu, fulano? Como é que pode falar isso de você? Semeando contenda, discórdia entre os irmãos. Deus detesta isso. Afinal de contas, nós estamos aqui com a finalidade de juntos, unidos, em comunhão, comemorarmos, celebrarmos a grande vitória de Cristo. Temos que estar unidos. E não é só domingo de ceia. Todos os dias. Qual foi o tema do retiro? Temos que ser um. Temos que ser um. Claro, cada um tem uma forma de agir. Eu sei disso. Quando um de vocês vem se comunicar comigo, reparem como é que eu faço. Quando a pessoa vem assim, bom dia, pastor. Como é que o senhor está? Ó, isso. Eu respondo igual a pessoa. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão, estou bem. E respondo. Aí tem pessoas que vêm assim,
pastor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Como é que o senhor está? Aí eu respondo da mesma proporção. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Vou bem. Ou seja, porque eu não exijo um padrão. Cada um tem uma forma de lidar, de ser, de agir, de falar. Eu só não vou concordar quem sai da palavra. Mas se está na palavra, não vou exigir que mude por causa de mim. A gente tem que entender que tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, eu preciso falar uma coisa muito importante contigo. Eu estava ali no atacadão, passou um carro vermelho, com 4 portas, saltou uma pessoa, de paletó até, e caminhou uns 100 metros. E aí foi pegar o velhinho, e eu, por dentro, dizendo, meu Deus, me ajude para que eu consiga ouvir esse irmão. Já outra pessoa diz assim, pastor, o senhor me ajuda? Pastor, o senhor me ajuda? Tem outras pessoas que dizem assim, meu irmão, não gostei daquela atitude. Não gostei. O senhor fez isso. Aí eu tenho que chegar e explicar por que eu fiz, para tentar convencê-lo. Se ele não convencer, eu peço perdão, porque a intenção não é machucar. Não é deixar meu irmão triste. Tem outras pessoas que chegam, pastor, meu querido, eu fiquei sabendo disso e isso, queria entender, dá para o pastor me explicar por que teve aquela atitude, assim. Aí eu explico. Então, comportamentos diferentes, mas eu sei que são pessoas diferentes. Porque se a gente exigir um padrão, não. Para quem me trata assim, eu trato assim. Quem me trata assado, eu trato assado. Não vamos conseguir. Afinal de contas, cada um tem uma digital, a não ser que tem 2 aqui com a mesma digital. Não tem ainda, né? É bom que a gente entenda para que a gente consiga essa unidade que Deus quer que tenhamos. Como eu falei, se não estiver fora da palavra, vamos fazer de tudo para que essa comunhão aconteça, essa unidade, e seja aprimorada a cada dia. Fora da palavra, não. É o que está acontecendo aí, que eu quero alertar, balançar a cajazeira. Discórdia entre os irmãos, Deus detesta. Paulo chegou a ponto de dizer o seguinte, olha, a prioridade qual é? Porque ele já estava cansado. Qual é a prioridade? Corpo, alma e espírito. Dos 3. Qual é a prioridade? Alguém sabe dizer? Então é uma pergunta. Qual é a prioridade? Sim, qual é a prioridade? Corpo, alma ou espírito? Então, vamos ver na Bíblia, o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 5, 1 a 5. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Vamos ver qual é a prioridade. Por isso que Paulo chegou e disse, olha, então assim, eu já estou cansado. Aí Paulo agiu de uma forma que eu digo, meu Deus, a palavra está bem explícita aí, e às vezes a gente fica passando desapercebido. Olha o que a palavra está dizendo. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Já sentenciei, ou seja, já deu veredito, como se estivesse presente. Ele não estava nem presente. O autor de tal infâmia, pecado grave que não era não queria ser liberto. O 4. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele disse o seguinte, olha, importante que vocês sejam salvos. Né? No caso aí, esse cidadão, importante que ele seja salvo. Paulo dizendo, vou entregar a Satanás o corpo e a alma, mas que o espírito seja salvo. Porque realmente é. A prioridade é o espírito. Jesus disse assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, ir para o inferno. Que adianta? Que adianta? Ah, não, mas está muito dura essa palavra. Só que não fui eu que disse isso, não. Não sou eu que estou dizendo, não. Que aqui não precisa chegar a esse nível. Em nome de Jesus, que não precise. Eu estou mostrando a gravidade do pecado. Para concluir, depois eu vou querer que Magno cante aquele hino de Eli. Fala comigo. Isso, fala comigo. Enquanto o Magno estiver cantando esse hino, eu vou citar aqui 3 passagens de arrependimento, remorso e mente cauterizada. Ou seja, quem pratica o pecado e se arrepende, quem comete pecado e se arrepende, eu vou citar na Bíblia. Quem comete pecado e tem remorso, eu também vou citar na Bíblia. Ou seja, não se arrependeu, remorso é diferente. Arrependimento quando muda, pede perdão, arrependimento, remorso também. Mas só que arrependimento, quem se arrependeu, muda, quer mudar. Remorso não. Sente remorso porque perdeu algo, mas não quer mudar. Então, não sai do pecado. Pede perdão, mas não sai do pecado. E a mente cauterizada significa o seguinte: não reconhece que errou. Então, não tem arrependimento, não tem remorso, a mente está cauterizada. Primeiro, 2 Samuel 12, 13. Arrependimento. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Davi adulterou com Betseba, depois fez uma estratégia lá para que o marido morresse, ou seja, matou, para não ter escândalo. Quanto tempo depois que Natã apareceu a Davi? Mais ou menos 1 ano. Porque foi depois que o menino nasceu, normalmente 9 meses. Então, depois de 1 ano, parecia que não tinha acontecido nada. Davi fez o que quis, pecou, e ficou lá na dele. Depois de 1 ano, Deus manda o profeta Natã a Davi. E aí Davi conta uma parábola, e Davi condena na parábola quem fez igual a ele. Do fazendeiro, pegou a única ovelha, daquele criador o humilde, o pobre, a única ovelha.
E ele condenou, esse daí merece morrer. Aí Davi, esse daí é você, mestre, é o senhor, mestre. Ou Davi, Natan, então vem, prestando atenção. Natan, aí disse, meu rei, essa pessoa é o senhor. Aí foi que Davi disse, mas também Betseba, de forma sem vergonha, fica ali na laje, sabendo que eu posso ver. Espera aí, né? Eu sou homem. Espera aí, Natan. Vamos considerar. Davi disse assim? Não. Meu Deus, não fez igual a... Não, eu quero citar outro, Adão. A mulher que tu me deste, que me fez pecar. Ele podia dizer também, mas também, né? As minhas companheiras não ligam para mim? Eu estou carente. Podia arranjar 1000 desculpas. Mas foi o que ele disse. Por favor, Glaucia. 2 Samuel 12, 13. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. É simples. Eu pequei. Foi eu. A culpa não é dela, não. É minha, porque eu não posso depender de Betseba. Eu não posso depender dos meus soldados. Eu não posso depender do sacerdote. Eu não posso depender do profeta. Eu não posso depender de outras pessoas para te agradar, Senhor, para andar no teu caminho. Eu tenho que depender somente da tua graça na minha vida. Somente. Não dependa de algo para agradar a Deus, para estar na palavra. Não dependa de algo, de nada. Pelo amor de Deus. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Vamos para remorso, que o tempo já foi. 1 Samuel 15, 30 a 31. Agora sim. Então Saul disse, pequei, mas honre-me agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volte... O que foi que Saul disse? Pequei. Olha só, que bênção. Pequei. Mas não é suficiente. Por quê? Olha o que ele diz depois. Mas honre-me agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu Saul, e este adorou o Senhor. Deus disse para Samuel, vem cá com minhas palavras. Como o Felipe falou aqui. Tradução Vivaldo, não é o que ele disse? Nova tradução, Felipe, não sei o que mais. Não, mas hoje nova tradução Vivaldo. Samuel... Deus disse para Samuel, vem cá, Samuel, você está com pena de Saul, é? Você está com pena de Saul, é? Como quem diz, você vai ficar entre eu e Saul? É isso mesmo que você quer? O quê? Dá para colocar aí esse versículo? Como é que tem um versículo até quando terás pena ou dó de Saul? Sabendo que eu o rejeitei. A diferença é que Davi disse assim, olha, eu pequei. Assumo as consequências. Isso é importante. Assumo as consequências dos meus pecados. Deus quer isso de nós. Deus quer só isso que Ele quer. Ele não quer que a gente seja... Ele não quer que a gente tenha muito dinheiro. Ele não quer que a gente tenha mais força que todos. Ele não quer que a gente atravesse parede. Ele só quer uma coisa, que a gente assuma quando errar. Quando entristecê-lo, é só isso. O Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul?
se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Olha, o Senhor está dizendo o seguinte, olha, Vivaldo, é um privilégio seu estar à frente desse rebanho. Não pense que você está me fazendo favor, não. Não pense que eu preciso de você, Vivaldo. É um privilégio seu, porque se você não quiser, não atender, eu tiro e coloco outro. Porque eu posso fazer isso. É um privilégio de cada um de nós estar aqui. A gente tem que entender isso. Deus não precisa de nós. É um privilégio nosso. Ele nos amou e nos escolheu. Somos privilegiados. Somos privilegiados. Às vezes, invertemos. Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto que parece que Ele que precisa de nós. Porque Ele insiste. Ele não desiste. A pessoa entristecendo, mas Ele não desiste. Ele está ali. Volte, meu filho. Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Volte. Não faça isso. Não foi assim com o povo dele, no deserto? Mandou um juiz. Aí consertava, o povo entristecia. Dava prensa, o povo se arrependia. Ele mandava outro juiz para libertar. Aí o povo entristecia a Deus. Aí Deus imprensava. Aí o povo se arrependia e Deus não desistiu. Deus não desistiu. Deus não desistiu. Deus não desiste de nós. Porque tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor, que às vezes nós invertemos, nós nos enganamos, pensando que Ele precisa de nós. Mas Ele não precisa. A Bíblia diz em Isaías 6:3 que os serafins, não qualquer anjo não, estão de um lado para o outro. De um lado para o outro, constantemente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e ainda colocam as duas asas no rosto, como quem diz: eu não tenho condições de te olhar, tanta santidade. Amém. 1 Coríntios 12, 21. 1 Coríntios 12, 21, por favor, minha esposa. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. A 2 Coríntios, perdão. Segunda carta aos Coríntios, 12, 21. Tem? Segunda carta aos Coríntios. Tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha a chorar por muitos que, no passado, pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Não se arrependeram da impureza. Misericórdia. E mente cauterizada, para concluir, 1 Timóteo 4, 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Ok, NTLH, esse mesmo versículo, para traduzir o que está dizendo aí. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Existe um procedimento que chama-se cauterização.
a pessoal da área de saúde que me corrige se eu estiver errado. Às vezes está sangrando, eu já vi naquela série The Resident, perdão a expressão, o cérebro sangrando, aí veio com um ferro quente, claro, uma ferramenta de trabalho, um instrumento de trabalho, queimou e aí cicatrizou, parou de sangrar. Esse paralelo que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: quando a mente cauterizada cria aquela capa, aquela cicatriz, aí a pessoa não tem a consciência de que está indo contra a palavra, está ferindo o que Deus quer, desobedecendo, entristecendo. A mente está cauterizada, então ouve. Então, são 3 tipos de condições que a pessoa pode estar quando peca. Que hoje você possa estar na condição de arrependimento. Aquele que está em pecado. Se não tiver, amém. E possa hoje ser liberta por Cristo. Antes de Magno subir aqui, eu quero dizer que eu vou convidar quem quer ser liberto. Eu quero fazer uma oração, porque eu creio que Deus vai fazer um milagre hoje aqui. Para vir aqui à frente, eu quero fazer uma oração de libertação. Mas olha só. Jesus curou o cego, que estava dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí quando chegou, ele disse assim: o que tu queres que eu te faça? Que eu veja. Então vê. Veja, ele viu. Já um outro cego, na porta do templo, que disseram assim: mestre, esse daí pecou ou foram seus pais para que tivesse assim? Aí Jesus disse: nem esse. Não foi ele nem os pais, mas foi para a glória de Deus. Aí Jesus cuspiu no chão, fez aquela lama, aquele lodo, colocou nos olhos dele e mandou lavar-se no tanque de Betesda. Ou no tanque de Siloé, obrigado, prestando atenção. Isso aí, Siloé. Siloé. Por que na primeira cura Jesus não fez a mesma coisa? Olha só. Jesus quer que a gente demonstre fé. Mas como ele demonstrou fé, o cego que estava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho, se levantou e gritou insistentemente: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso é fé. Insistir na bênção, no milagre de Deus, tendo certeza que vem dele o milagre. Isso é fé. O que estava à porta do templo, qual a demonstração de fé? Estava ali. Ele não pediu. Aí Jesus disse: eu vou fazer com que ele demonstre fé. Fez esse lodo, botou nos olhos e diz assim: vá e lava-te no tanque de Siloé. Aí ele poderia ficar sentado e não ido. Não preciso. Mas ele creu e foi. E a Bíblia diz que a água curou? Não. No meio do caminho, ele viu. Porque ele demonstrou fé. Hoje, a tua demonstração de fé é enfrentar a vergonha, a exposição, mas dizer assim: mas hoje eu vou ser liberto. E vem aqui à frente, dizendo assim: olha, eu estou fazendo minha parte, demonstrando que eu creio, que tu hoje vai me libertar. Não é o pastor, mas é o poder, a virtude de Jesus Cristo que vai fazer o milagre hoje aqui. E você vai ficar liberto. Se você crê, porque Romanos 10:9 diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo
é o Senhor da tua vida, e em teu coração creres, então é preciso que confesse, que testemunhe, que demonstre essa fé. Se você tiver fé, crendo que você crê, que Deus hoje vai fazer um milagre na tua vida, vem aqui à frente. E você precisar de libertação, claro. Eu vou orar depois com a igreja, depois que Magno cantar. E Deus vai libertar. Magno. Aleluia. Aleluia, Jesus. Antes que a luz do templo se apague, antes que ninguém queira mais ouvir tua voz, fala comigo, Deus, chama meu nome. O teu templo, Deus, e tirem as gorduras do sacrifício. Fala comigo, Deus, chama meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, insista. Fala comigo, chama meu nome mais uma vez, de mim não desista. Fala comigo, pois estou aqui, quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve, é melhor ser um menino que lhe obedece do que um sacerdote rejeitado. Fala, Senhor. Antes que Cabo venha nascer, antes que a guerra comece, fala comigo, Deus. Aleluia, Senhor. Chama meu nome. Antes que a arca seja levada, Deus, e destruam todos os teus altares, fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, insista, Senhor. Fala comigo. Chama meu nome mais uma vez, de mim não desista. Fala comigo.
pois estou aqui, quero ser usado. Pensa nessa manhã, é melhor ser um menino que te ouve, é melhor ser um menino que lhe obedece, antes que eu troque um culto por um show, antes que eu seja artista em vez de profeta. Fala comigo, Deus. Chama, Senhor. Chama meu nome. Olha, meu irmão, antes que o anormal seja normal, antes que pecar não seja mais pecado. Cante comigo. Fala comigo, Deus. Abre os nossos olhos, Senhor. Chama meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, insista. Fala comigo, chama meu nome mais uma vez, de mim não desista. Fala comigo, pois estou aqui, quero ser usado. É melhor ser um menino que lhe ouve, é melhor ser um menino que lhe obedece do que um sacerdote rejeitado. Oh, 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 fala comigo, fala comigo. Aleluia! Estendam as mãos, vamos interceder a Deus por esse. Pai querido, nós te louvamos porque Tu és um Deus amigo que nos ama, que liberta. Por isso, Deus, te peço a Tua misericórdia sobre cada um que está aqui, de joelhos diante de Ti, demonstrando o Senhor que quer o milagre na sua vida. Senhor, libera, Deus. Libera na alma, no espírito, no corpo. Libera, Deus, libera. Não importa a área que seja, não importa a prisão que seja, a cadeia que seja, que hoje Tu estejas quebrando toda a cadeia, abrindo as portas da prisão, libertando todos esses, no nome de Jesus. Toda obra do inferno não prevaleça nestas vidas, em nome de Jesus. Toda cilada maligna está desfeita, está destruída, em nome de Jesus. Deus, reveste-os com o sangue de Cristo e dá o discernimento do Teu Espírito, Pai, para que não cheguem perto do abismo, estejam longe, tira as escamas dos olhos. Meu Deus, faz o milagre que cada um precisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fique liberto. Em nome de Jesus, fique liberto. Amém, amém, amém. Deus abençoe.
que cada um de vocês possa, a partir de hoje, ser verdadeiramente livre. Em nome de Jesus. Enquanto o grupo de louvor louva a Deus, nós vamos assear nossas mãos. Pessoal da live, Deus abençoe até a noite, se Deus permitir.